Breviário do Silêncio é o 8º livro de Anaximandro Amorim, terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na atualidade e também sobre a Academia Espírito Santense de Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição. Olá, começa agora mais um programa Dedo de Prosa, é o nosso espaço aqui na TV Assembleia para falar sobre literatura. E hoje eu converso com o escritor Anaximandro Amorim. Anaxi, muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu agradeço pelo espaço, Gabi. Bom, vamos começar já falando do livro novo, né, que você lançou recentemente, um livro de poesia, se chama O Breviário do Silêncio, não é isso? O Breviário do Silêncio, muito bonito, inclusive, cheio de figuras. Você vai contar um pouquinho pra gente sobre essa relação dos poemas com as ilustrações. Vamos começar falando desse projeto. Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia. Você vai falar também que ele marca aí um momento importante. Vou deixar com você, pode falar. Isso aí. Bom, o Breviário do Silêncio é um livro que conta com 52 textos poéticos que vem de 2016 até 2018. E como a Gabi falou bem, ele marca uma passagem do tempo muito significativa para mim, que são os 40 anos do poeta, né? Este ano o poeta faz 40 anos de idade, 4 décadas. Então 4 décadas é um momento realmente de reflexão. Daí o Breviário do Silêncio. O escritor comemora lançando o livro, né? E eu resolvi lançar este livro. E por que o Breviário do Silêncio? Saliente que o Breviário do Silêncio é um livro que foi editado pela editora Cousa, né, do meu querido Saulinho Ribeiro, que está fazendo um excelente trabalho em prol da nossa literatura do Espírito Santo, lançando gente muito boa, relançando gente muito boa e descobrindo também pessoas interessantes. Desculpa te interromper, mas eu acho que vale registrar que ele é um grande parceiro também no nosso programa, né? Sempre indicando autores, mostrando novidades, é um grande parceiro. E ele é um grande autor também, né? Recentemente lançou um romance, Os Incontestáveis, maravilhoso. Tem que se deixar isso registrado também. E esse livro é a minha primeira parceria com o Saulinho, né? O primeiro livro que vai pela Cousa. E essa proposta de Breviário do Silêncio, esse nome não foi colocado à toa. Breviário pode ser um livro de orações, né? E é também um livro breve. Quer dizer, a palavra breve, brevidade, breviário tem a mesma origem comum. E por que breviário e silêncio? E a gente tem duas palavras aí que são marcantes nesse título. Justamente porque, na minha convicção como autor, como poeta, poesia é texto breve, é flash. Eu particularmente gosto de livros poéticos e textos poéticos que primam mais pela concisão, porque a poesia é uma leitura diferenciada. Ela é uma leitura que tem que realmente te chamar para um recolhimento. E aí silêncio, porque a contemporaneidade é uma época de muito barulho, é uma época de muita rapidez. Então, um Breviário do Silêncio, um livro que te convida a se recolher, a sentar, a ler e a mergulhar nesse mar lexical, né, que é a poesia. E é esse fazer poético desses textos mais novos que eu convido o leitor a ler nesse Breviário do Silêncio. Você falou um pouquinho da poesia dentro desse mundo de hoje muito acelerado. E aí eu já vou trazer para reflexão. Você acha que a poesia ela mudou um pouco de função ao longo do tempo? Pois é, né? Eu até brinco, né? Por quê, para quê e para quem poesia? Antigamente a poesia era tudo, era a expressão máxima da literatura, aliás, única da literatura, né? É só se lembrar da poética de Aristóteles, né? Então, os poetas, os bardos, os trovadores eram quem detinham a verdade, saíam cantando suas poesias. Havia até uma coisa meio mística de você pedir licença às musas, né? E a inspiração caía do Olimpo até você, era uma coisa realmente diferenciada. A poesia, ela era o lugar. Agora a poesia ela é um lugar. Um lugar dentro de vários lugares que nós temos no mundo de hoje. Então, o fazer poético e o ler poesia, porque a gente fala muito na escrita, mas existe também a leitura. E a leitura da poesia, como eu falei, ela é diferenciada. Ela tem, na minha opinião, um lugar mais intimista, mais realmente de convite e de reflexão. Porque, como eu falei anteriormente, a gente vive num mundo de muita velocidade, as pessoas estão muito no piloto automático, né? E esse mundo de hoje, que é um mundo de mercado, que é um mundo em que você tem essa cultura de massa, uma cultura descartável, que é uma cultura muito maior, muito mais consumida pelas pessoas, ela é uma cultura que tende a passar. Então, o que fica? Fica o poético. E esse, na minha opinião, é o lugar da poesia. É o lugar do recolhimento e é o lugar também
E eu acho que isso é muito importante você falar da humanização. A poesia humaniza. Agora, eu brinco com as pessoas o seguinte, eu sou convidado, às vezes, a falar muito em escola, né? E sempre tem aquela pergunta, né? Para quê? Eu falo, bom, se todos os meus argumentos não convencerem você, há um estudo de uma universidade, se não estou enganado, de Londres, que diz que ler um livro de poesia faz muito melhor ao cérebro que o livro de autoajuda. Então, quem quer uma resposta objetiva, pronto, tá aí. Tá aí, é uma pesquisa científica para mostrar. Mas eu ainda prefiro a poesia como arte, como reflexão. Você comentou, né, que esse livro ele marca aí a chegada dos 40 anos e você tem 8 livros publicados nessa sua caminhada literária, inclusive outros livros de poesia. E aí eu te pergunto, a gente falou um pouco, né, você falou do que é essa poesia hoje, e aí eu pergunto, como escritor, também mudou muito a forma de fazer? O que esse poeta hoje tem de diferente? O que essa poesia sua hoje tem de diferente de anos atrás? O que o poeta dos 40 tem de diferente do de 15 anos Isso que se lançou aí. como poeta, né? Exatamente, por aí. Pois é, eu sempre acho que a essência se conserva, mas o fazer vai mudando ao longo dos anos porque é toda uma caminhada em que você conhece outras coisas, conhece outros textos e você também se experimenta como autor. O próprio Breviário do Silêncio tem um capítulo, Mosaico de Palavras, que é um capítulo de experimentação. Coisa impensável para um poeta imaturo. Quando eu lancei o meu primeiro livro de poesia, que foi O Brasil de Outros de Sempre, inclusive até me chamaram a atenção quanto a isso, ele era feito todo em quadras. Isso é uma herança da poesia portuguesa, de uma poesia mais clássica, de uma poesia mais antiga. Eu tenho até soneto nesse livro, tem 2 sonetos para ser mais exato. Mas eu acho que esse autor de 40 anos, olhando para trás, ele vê que tudo aquilo que ele produziu nessa caminhada se incorporou nessa escrita e trouxe isso como produto. A gente amadurece, a gente envelhece, a gente reflete de outra forma, passa por experiências na vida e é claro que isso vai moldando como gente literária, né? Eu sou um autor e sou gente literária, eu sou um produto justamente dessa caminhada. E você tem livros de outros gêneros, né? Uhum. Romance, mas eu sinto que a poesia ela sempre tá muito próximo, né? Sim, sou apaixonado pela poesia. Como autor. Aí eu queria que você deixasse assim, a partir da sua experiência, eu acho que é interessante a gente falar isso para quem está assistindo a gente, que nunca experimentou, de repente, escrever uma poesia, né? Porque poesia também tem técnica, né? Tem, claro, a questão de inspiração, né? O que você traz, do que você leu, do que você já viu, mas tem também a questão da técnica. Você tem alguma dica para quem, de repente, quer experimentar, escrever, de repente um autor, né, que tenha sido uma referência? O que você pode dizer assim pra gente? Olha, o que eu falo é o seguinte, todo escritor é, antes de mais nada, um bom leitor. Isso é fato. Em qualquer gênero. Em qualquer gênero, né? Falando especificamente de poesia. A poesia, hoje em dia, convida à liberdade. Houve uma época, na época dos clássicos, né, em que uma vírgula fora do lugar condenava o texto. A poesia ela era rimada, ela era metrificada, ou você tinha o soneto, ou você tinha a trova, ou você tinha a redondilha maior, menor. Hoje, depois dos modernos, né, depois que os modernos começaram a se lançar como poetas e quebrar esses paradigmas, né, a poesia é livre. Agora, o que eu dou como dica a alguém que quer se lançar na poesia, na literatura propriamente dita? Leia a tradição poética. Porque você não desconstrói aquilo que não foi construído. Isso é fato, né? E aí, isso é uma coisa muito fácil. Existe uma coisa chamada cânone literário. O que é o cânone literário? São os poetas mais representativos de cada época, de cada escola, de cada geração. Essa questão de cânone hoje em dia está um pouco polêmica, já se fala em anticânone, já se colocam outras pessoas de outros perfis no cânone, mas eu acho que isso é uma dica primária muito boa para quem está querendo começar. E aí, bom, em literatura de língua portuguesa, Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, eu tenho lido muito Hilda Rich, que voltou em moda agora, né? Estou impressionado com aquela poética lírica dela. Enfim, todos esses poetas que, na minha opinião, são poetas de escola, são poetas que estão na tradição, são interessantes, são para ser lidos. E leia os capixabas. Não é? A gente tem, eu fico super com medo de citar nome, porque a maioria são meus amigos, são maravilhosos, são ótimos,
E eu não quero fazer uma injustiça aqui. Mas o que me vem à cabeça? Me vem à cabeça Valdo, me vem à cabeça Paulo Sodré, me vem à cabeça Cazelo Ontramarques, me vem à cabeça Lucas dos Passos, me vem à cabeça Renata Bonfim, me vem à cabeça tanta gente boa, e me desculpa meus amigos que porventura estiverem vendo esse programa, se eu não citei vocês, mas é tanta gente boa, tanta gente interessante e fácil de encontrar. Um Google você encontra essas pessoas, né? E aí, entrando em contato com esses poetas, você também se torna agente literário. Eu acho que a gente tem que experimentar mesmo. E aí já vou colocar a sua produção em contato com quem está assistindo a gente. Eu quero que você leia um poema pra gente. Opa, vamos lá. Vamos já começar experimentando. Vamos lá, vamos ler alguns. Então, eu selecionei Metamorfose. Fica na página 17 do primeiro capítulo do livro. Metamorfose. Tudo aquilo que rasteja desconhece a transcendência. Somente as borboletas, esse enigma entre a flor e o pássaro, entendem o milagre da transitoriedade. Somente elas viverão eternamente, ruflando as asas em meio à vacuidade humana. Apenas a ela foi contado que viver é inócuo exercício de tentar preencher o transitório. Só elas entenderam o sentido de voar. A nós, seres iminentes, resta contemplar a maravilha das asas enquanto arrastamos nossos pés pelo chão. Lindo, Anax. Obrigado, Gabi. Já fica aí para o pessoal sentir um pouquinho o gosto do livro. Um pouquinho, né, do que é esse Breviário do Silêncio. Do que é o livro. O livro também ele tem muitas figuras, né, gravuras que fazem parte de todo o sentido da poesia. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa relação. Bom, Enquanto você conta, eu vou mostrando. Isso. Pode falar. Eu sou um homem de letras e, como tal, eu gosto de palavras e, além dos estudos literários, eu me dediquei também aos estudos linguísticos. E quando eu descobri a linguística textual, estudando num grupo da Universidade Federal, eu percebi a força que a imagem tem como ancoragem nas palavras. A imagem também tem uma poesia, também tem sua poética. E por que eu estou dizendo isso? Um belo dia na sala de aula eu pego um aluno desenhando num canto do caderno. O que é isso, rapaz? Ele olha meio ressabiado, com medo de levar um sermão, quando na verdade esse garoto, um jovem estudante de direito talentosíssimo chamado Douglas Binda, vai se tornar mais tarde o ilustrador do livro. E um talento, Gabi, um talento, porque ele conversou com o livro. Um menino de 18 anos. Ele conversou, ele tem uma sensibilidade que ele conversa com o livro, porque por conta justamente dessas minhas incursões na linguística, eu estava com vontade de inserir figuras, mas não sabia de quem. E aí foi um casamento de almas, porque eu encontrei esse rapaz, ele soube captar a alma do livro, e eu falei, quero que você participe, não deixe de ser um coautor. E, modéstia à parte, as gravuras conversam, sim, com o texto do livro. E ele conseguiu, com uma sensibilidade ímpar, captar isso, como a Gabriela está mostrando para vocês. E é o que você falou, a poesia hoje, ela está mais livre, né? Você pode conversar com outra arte, você pode fazer esse diálogo e enriquece muito. É uma nova forma de produzir, eu acho que uma nova forma de consumir também, porque muda a forma do leitor consumir. Até porque o leitor da contemporaneidade, ele é imagético. A gente vive num mundo de imagem, né? As redes sociais estão aí para mostrar isso. Tem redes sociais como o Instagram, por exemplo, que é basicamente voltada para a imagem e ponto, acabou. Né? E essa conversa, né, entre palavras e figuras, né, eu sou muito imagético, ela também tem uma poética. Né? E o que seria essa poética? Grosso modo, é enxergar a poesia das coisas. Ele enxergou a poesia nas palavras e traduziu em texto. E o texto dele tem poética, é poesia também. Anax, temos mais conversa pela frente, vamos fazer um intervalinho, tá bom? Tá joia. O programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa, hoje conversando com o escritor Anaximandro Amorim. Anax, falamos um pouquinho sobre o Breviário do Silêncio, que é o seu livro mais recente, marcando aí os 40 anos de idade que está chegando, e também é o 8º livro da sua carreira, né? Falamos um pouco sobre a poesia, sobre essa experimentação, esse lugar que a poesia tem hoje.
E eu queria falar também sobre uma parte da sua atuação aí, da sua caminhada literária, e que eu acho que é muito interessante, até mesmo para a gente desmistificar um pouco, né, alguns rótulos que a gente tem, que é a atuação da Academia Espírito Santense de Letras. Você faz parte da academia. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que é essa instituição, qual função, né, uma instituição como a academia tem hoje, que função que ela desempenha hoje, de que forma ela pode dialogar com o público. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A Academia Espírito Santense de Letras existe há pouquíssimo tempo, desde 1921. Só isso? Só isso. É a segunda instituição cultural mais antiga em atividade do Estado, só perde para o Instituto Histórico de 16. Ela é feita no molde da Académie Française, né? São 40 cadeiras. Por que as academias foram instituídas? E aí a gente tem que percorrer essa tradição literária. Inicialmente, na época do classicismo, foi realmente para unir o que seria considerado os notáveis da literatura. Assim foi também com a Academia Brasileira de Letras e com a Academia Espírito Santense. Hoje em dia, o papel da Academia Espírito Santense não é apenas o de ser, vamos dizer assim, um galardão, né, de medalhões, mas ser uma instituição cultural de fomento à literatura e à produção literária do Estado do Espírito Santo. Eu vejo a academia hoje, nesse século XXI, o papel dela muito mais ligado a isso do que a uma coisa... Claro, a gente mantém uma tradição, obviamente, são 40 cadeiras, como na Académie Française, como na Academia Brasileira de Letras, não é? A academia tem seus rituais, como, por exemplo, os de posse, né? Tem publicação, nós publicamos uma revista, nós estamos num conselho editorial também de uma publicação muito tradicional, dos Escritos de Vitória. Então, a academia, ela existe, ela é pujante, existe também a publicação dos membros, a publicação individual dos membros, e só este ano, se eu não estou enganado, até a gravação deste programa, eu já contei 5 lançamentos individuais de membros da academia, além de participação em projetos, como, por exemplo, o projeto de Academia Vai à Escola, em que a gente conversa com a garotada, então tem todo um incentivo à leitura. Esse é o papel das academias hoje em dia que eu vejo. E o que é interessante, Gabi, está havendo um boom de academias. Isso eu vejo com bons olhos, porque você tem a Academia Espírito Santense, a feminina, que também é antiga, ela é de 49, agora você tem academias municipais se formando. Agora, por exemplo, está se formando uma em Cariacica, né? Com moldes muito semelhantes ao da Academia Espírito Santense brasileira, respeitando essa tradição. O que significa? Esse preconceito que havia contra as academias de letras está sendo revisto e as pessoas estão apostando nas academias como mais uma ferramenta, como mais um órgão de fomento à cultura, que, na minha opinião, é essencial, sobretudo em épocas de crise. A gente estava conversando antes de começar a gravação, num momento de crise em que nós vivemos, cortar cultura é de uma estupidez sem par. E é o primeiro item que se corta. E é o primeiro item que se corta. E por que isso? Porque é o lugar do pensamento, é o lugar da reflexão, é o lugar das ideias. E fala-se tanto hoje em dia em inovação, e vai justamente no lugar onde estão as pessoas ligadas à inovação, ligadas ao pensamento, ligadas ao moderno. É muito triste isso. A academia, por exemplo, como está acontecendo com várias instituições culturais, está sofrendo também com falta de patrocínio, com falta de verba. Basicamente, a gente se mantém com a anuidade dos acadêmicos, né? Que também essa anuidade nossa é uma contribuição voluntária, e subvenções, e, enfim, de outros órgãos, de outras pessoas. Mas mesmo com as adversidades a gente consegue, porque a turma produz, o pessoal produz, né? E o que é legal é que já tem gente de fora vindo estudar essa produção também, porque a academia tem uma revista, a academia tem um livro de patronos e acadêmicos, tem as obras dos acadêmicos guardadas, tem raridades na biblioteca, né? E isso tudo é papel da academia, e isso tudo fomenta a produção e a pesquisa literária. E de que forma a academia ela faz esse diálogo com a sociedade em geral? Por que eu estou perguntando isso? Porque talvez a gente tenha um imaginário de que a academia ela é um grupo muito fechado, né? E aí, por exemplo, eu, que não sou acadêmica, né? Vamos supor, não conheço ninguém da academia. Existe algum canal, algum lugar onde eu possa entrar em contato com esses escritores, conhecer esse trabalho,
de repente pedir uma opinião, mostrar alguma coisa que eu estou escrevendo. Existe algum momento que a gente pode construir esse diálogo? Existe, claro, olha só. Para deixar claro para o público aqui, a Academia Espírito Santense de Letras, as reuniões são as segundas-feiras do mês, a partir das 17 horas. A nossa sede é na Casa Kosciuszko Barbosa, uma casa verde, um palácio antigo, né? Do lado do Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco. Então, todo mundo convidado. Essa reunião ela é aberta ao público? Ela é aberta ao público, portas abertas, é aberta ao público, pode participar acadêmicos e não acadêmicos como observadores, né, como ouvintes. Mas é claro, quem quiser se manifestar, a gente franqueia a palavra, né, mas obviamente por uma questão estatutária, decisões são dos acadêmicos mesmo. A academia está nas redes sociais, nós temos uma página no Facebook, né? A academia, dessa página do Facebook, você pode encontrar também a dos autores, vários autores estão nas redes sociais, eu inclusive, e a academia também tem um site que está em construção. Então, tão logo esse site estiver pronto, a gente vai anunciar isso, né? E é mais um canal também de acesso, e quem tiver interesse, a academia é aberta, é só telefonar antes, nos dias que não tiver reunião, é só dar uma telefonadinha antes, para agendar. Recentemente uma escola foi lá, conheceu, passeou pelo prédio, é um prédio bonito, um prédio histórico, né? Guarda muito daquela arquitetura antiga e tudo mais. Então, não é fechado não, gente, é aberto, e as pessoas que querem vir para somar esforços são bem-vindas. Anax, você falou que dentro da academia mesmo vários autores publicaram recentemente, quer dizer, existe uma produção, né, individual muito grande, apesar das produções coletivas também de vocês. Mas eu não sei, aí eu trago para reflexão, eu quero sua opinião. A gente tem um mercado literário aqui no Espírito Santo muito forte de produção, assim. Aqui mesmo pelo programa, né, eu consigo ter essa visão, que a gente sempre tem autores que estão lançando livros, muitos na poesia, mas muitos também no romance. Como que você vê, você que já tem essa caminhada, né, literária, 8 livros publicados, como que você vê a nossa produção? Olha, eu vejo com bons olhos e felicidade, porque produzir um livro antigamente era uma coisa muito difícil. Quando eu me lancei em 1994, levava meses para conseguir, dependendo do livro, para conseguir rodar um livro, e hoje é questão de dias. O acesso ficou mais fácil, o acesso ficou mais democrático. Você consegue produzir um livro, às vezes, até a custo zero, e isso não é exagero. O que deu voz a muita gente, o que deu mercado, como você falou, a muita gente. Isso é muito bom. Inclusive, eu estava comentando isso recentemente, eu acho que é até um fenômeno muito próprio do Espírito Santo. A gente pensa que tem 2, 3, 4 autores, quando você tem centenas. O professor Francisco Aurélio Ribeiro, da Academia Espírito Santense, nosso presidente, um ano contou 300 lançamentos de livro, dá praticamente um lançamento por dia. Tem dia que você tem 2, 3. Eu, particularmente, não sei para onde eu vou. E eu acho, Anax, aqui pelo menos no programa eu tenho essa visão muito diversificada. Muito. Tanto em gênero quanto em perfil de autor mesmo. Autores muito jovens, né, que estão começando aí a caminhada na literatura, com as suas primeiras publicações. E também, eu acho que em questão de qualidade, né, da qualidade do livro, da parte gráfica, né, de um livro bonito, um livro interessante. Não deixa a desejar, não deixa a desejar. O único problema, distribuição. Esse é o problema. O problema é você chegar à livraria, né? E aí é que tá. Poucos conseguem chegar à livraria, e quando conseguem chegar, o livro do dito autor capixaba, e aí isso é um assunto... Que aí tem esse rótulo também. Assunto para outro programa, né? O dito autor capixaba fica lá, escondidinho na estante, lá no fundo, onde os olhos não alcançam. Esse é o grande problema. Agora, produzir, o pessoal produz. Por isso que muita gente está, por exemplo, em rede social, tem site, né? Porque é uma forma democrática e gratuita de você conseguir publicizar a obra. Publicar é uma coisa, publicizar é outra coisa, e distribuir é um outro trabalho muito mais complexo, muito mais difícil. E eu acho que nesse sentido a internet ela vem como uma ferramenta importante para o autor. Com certeza. Você também vê desse jeito? Porque existe muita gente que pensa na internet, que a internet mudou muito o leitor, né? Talvez o leitor ele não está tão interessado no livro, ou tem a questão do lugar do livro físico,
né? Tem a questão da livraria, que a gente teve uma quantidade de livrarias que fechando, né? Então, assim, que lugar essa livraria hoje ela ocupa, né? Esse consumidor, ele vai até a livraria para ver o que tem de novo, ou ele está procurando só a resenha na internet, comprando pela internet? Então, acho que tem tudo isso, todas essas questões fazem parte, mas de forma geral, a rede social, eu acho, e a rede social principalmente, né, a internet como um todo, mas a rede social de forma mais forte, eu acho, vem como uma ferramenta muito importante para o autor. E também, Anax, não sei se você vê dessa forma, e aí eu trago também para nossa reflexão, que a figura do autor eu acho que também mudou. Sim, sim. Como uma coisa, um escritor, Sim. né? Aquele peso de uma coisa distante. Quer dizer, o escritor hoje Senil, não é mais exatamente. Né? E aí você... Naquele escritório meio escuro, Exato, com a máquina de escrever. Máquina de escrever, o café do lado. Quer dizer, o escritor hoje, ele é aquela pessoa que ele quer conversar com o leitor, ele quer estar perto. E é humano, não é? Ele, ao mesmo tempo que ele publica um poema, ele publica uma foto com a família. Ele é humano, ele é gente, ele está circulando, ele está por aqui, está circulando. Então, assim, essa humanização do escritor é interessante, não é? E esse tocou num ponto muito, muito legal, porque justamente isso. Hoje em dia não se faz mais arte sem aproximação com o público, isso não existe mais. Né? Essa coisa de você lançar o livro, lançou, pronto, me distanciei, não. E eu particularmente acho muito gostoso o feedback. Eu acho o retorno muito gostoso. E isso também é um outro ponto positivo das redes sociais e da internet, é você ter isso praticamente em tempo real. Você joga, a pessoa lê e, nossa, gostei. Não é? Isso é muito bom. E isso mudou a cara da literatura porque o leitor se tornou muito mais plástico. A forma de você ler um texto num celular, num tablet, é diferente do livro e a forma com que o cérebro entende essa informação é diferente do que está no livro. E aí o livro se torna, na minha opinião, um objeto fetiche. Por quê? Porque o livro ainda, o papel ainda, eterniza. Muita coisa aqui eu lancei primeiramente em internet, depois eu retrabalhei, eu recoloquei, mas colocar no papel eterniza. E aí a pessoa guarda o livro como se fosse aquilo que é para ficar para sempre, na biblioteca. Então, esse é o papel do livro. E da livraria? A livraria está mudando. Né? Hoje em dia você não tem mais o livreiro, né? Mas você tem a livraria como ponto de encontro. E eu sempre dou como exemplo aquela livraria maravilhosa de São Paulo, a Cultura. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu vou lá, eu bato ponto naquela livraria, porque aquilo ali é uma maravilha, você senta para ler. Você folheia o livro. Isso o virtual não te dá. Cheirar o livro, que é coisa melhor que cheiro de livro novo? Eu gosto. Eu adoro. Né? Quem não gosta, né? Então você ter isso aqui, você ter o objeto, o livro como objeto, e isso aqui, na minha opinião, não muda, não acaba. Só que muda. Você tem uma releitura disso, né? Com as novas mídias. Agora, é uma pena uma capital como a Vitória ter 2 livrarias. É uma pena. O que está acontecendo com isso? Será que o capixaba está lendo menos? Ou será que as livrarias ainda não se adaptaram a essas? Isso é uma reflexão a se pensar. Porque eu vejo as pessoas lendo, e procurando o livro. E o programa de vocês é um reflexo disso. Se tem público escritor, é porque tem público leitor. Né? Agora, cadê esse público leitor? Né? E como é que o livreiro pode se adaptar a esse novo público, a esses jovens que estão entrando agora? Existe uma massa de jovens e que lê muito, e lê livros dessa grossura. Com né? fôlego, com fôlego. Que gostam disso e que sabem migrar, né, do escrito para o virtual, para o imagético. É um caso a se pensar. Esse leitor do século XXI ele é diferenciado, essa literatura está se diferenciando por conta dele. Anax, quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Deixar nossas portas sempre abertas para que você volte com novidades, né? Você já é um parceiro do nosso programa. Eu tive a oportunidade de te entrevistar em outros momentos, com outras obras. E então eu considero que eu estou acompanhando bem a sua caminhada pela literatura. Então eu quero te agradecer muito e pedir que você retorne sempre com novidades. Oh, claro, Gabi. Eu agradeço a você, agradeço a equipe, esse programa maravilhoso que dá voz, dá imagem para nós. Isso é muito importante. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado. O Dedo de Prosa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar sempre as nossas novidades pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação TV Assembleia, seu canal Cidadão.